Esta noite, você não está aqui por acaso. Sua presença neste momento, neste silêncio que se aprofunda a cada respiração que você toma, é um chamado antigo e persistente da sua alma. Uma alma que, talvez sem que você perceba conscientemente no meio da agitação incessante do dia, anseia por calma, por um porto seguro em meio às ondas turbulentas e muitas vezes caóticas da vida. Você está aqui porque algo dentro de você, uma parte essencial e muitas vezes esquecida do seu ser, exausto da batalha invisível e constante do dia a dia, deseja profundamente descansar. Não apenas o corpo, fatigado pela rotina e pelo esforço físico, mas a mente, sobrecarregada por um turbilhão de pensamentos que não cessam, e o espírito, sedento por um silêncio que cure, por uma paz que restaure sua força original e inata. E os antigos sábios, os estoicos, mestres na arte de viver com dignidade e propósito, sabiam exatamente como alcançar esse estado de paz inabalável, mesmo quando o mundo exterior desmoronava em caos e incerteza. Eles não apenas teorizaram sobre a paz, eles a encarnaram. Eles nos deixaram um mapa, um guia preciso para a fortaleza interior. E esta noite, vamos desvendar seus segredos juntos, passo a passo, respiração por respiração. Você será guiado por lições milenares, palavras que atravessaram séculos, forjadas não na teoria acadêmica e distante, mas na prática visceral e muitas vezes dolorosa da vida. Palavras escritas por homens que enfrentaram o ápice do poder e a profundidade do sofrimento. Guerras que dizimavam nações, perdas devastadoras que arrancavam um pedaço da alma, traições nos corredores do poder e a consciência constante e assombrosa da fragilidade da própria vida. E ainda assim, eles encontraram um santuário de paz dentro de si mesmos. Uma cidadela interior que nenhuma força externa poderia violar. Marco Aurélio, o imperador filósofo que governava o mundo conhecido a partir de uma tenda de campanha em meio à guerra. Epicteto, o escravo que, mesmo com o corpo acorrentado, tornou-se um mestre da liberdade interior. Sêneca, o homem mais rico de Roma que nos ensinou sobre a verdadeira e imperecível riqueza da alma. Eles não falavam de conceitos abstratos. Eles falavam da trincheira da experiência humana, da batalha interior travada a cada amanhecer, a cada decisão, a cada respiração consciente. E esta noite, suas vozes, traduzidas pela minha, se tornarão um sussurro que te acompanhará ao dormir, um bálsamo para a mente cansada, uma canção de ninar para a alma inquieta. Você não precisa entender tudo de imediato. Não há prova ao final, não há teste. Não precisa se esforçar para lembrar cada frase ou cada conceito filosófico. Sua única e sagrada tarefa agora é relaxar, se entregar ao momento e apenas escutar. Permita que estas palavras lavem sua mente, como a chuva suave e persistente da noite limpa a poeira do mundo após um longo e árduo dia. Deixe que a sabedoria antiga penetre nas camadas mais profundas da sua consciência, naquele lugar silencioso e vasto, onde a verdadeira e duradoura transformação acontece. Este é um momento de pura receptividade, onde você não precisa fazer nada, apenas ser. Apenas existir neste instante, neste refúgio que estamos criando juntos, longe do barulho e da pressa. Este não é mais um vídeo na sua tela. Pense nisto como um refúgio, uma trégua sagrada na guerra constante que travamos contra a ansiedade, a pressa e o ruído ensurdecedor do mundo moderno. É um lugar seguro onde você pode finalmente soltar o peso do dia, as expectativas dos outros e, mais importante e mais difícil, as suas próprias cobranças implacáveis. É um convite para lembrar que, mesmo na mais densa escuridão da dúvida ou do medo, há uma sabedoria ancestral esperando pacientemente para ser ouvida, uma luz interior que nunca se apaga, apenas aguarda seu reconhecimento, sua atenção. Comecemos. Lição 1. Amor fati. Tudo o que acontece conspira a seu favor. Às vezes a vida, em sua dança imprevisível e muitas vezes selvagem, nos coloca em situações que não pedimos, que não entendemos e que certamente não desejamos. Momentos inesperados que chegam como uma tempestade violenta em um dia de céu perfeitamente azul, virando nosso mundo de cabeça para baixo. Perdas que rasgam a alma com uma dor física, nos deixando sem fôlego, sem chão. Mudanças abruptas que nos tiram o equilíbrio, nos deixando em queda livre no vazio da incerteza. Pessoas que amamos e que, por razões próprias e muitas vezes incompreensíveis para nós, se afastam, deixando um silêncio que ecoa mais alto que qualquer grito.
Obstáculos que se erguem diante de nós como muralhas intransponíveis, parecendo terrivelmente, cruelmente injustos. E diante de tudo isso, a mente, em seu instinto primário de sobrevivência e controle, reage com resistência, com negação, com uma raiva impotente. Nos perguntamos, em um lamento silencioso ou em um grito aos céus: por que eu? O que eu fiz de errado para merecer isso? E sem perceber, nos perdemos em uma luta inútil e exaustiva contra o inevitável, uma guerra declarada contra o que já é, uma batalha que desde o início estamos destinados a perder. Mas os estoicos, com sua sabedoria forjada na mais dura das adversidades, nos ensinaram algo profundamente libertador, uma perspectiva que, se abraçada com o coração, tem o poder de mudar tudo. Não se trata de controlar o que acontece, pois isso é uma ilusão de poder. Trata-se de encontrar a sabedoria oculta no que acontece. Não se trata de evitar a dor, pois a dor é uma professora inevitável na escola da vida. Trata-se de ter a coragem de converter essa dor em força, em caráter, em uma profundidade de alma que a vida fácil e sem desafios jamais poderia nos dar. Não se trata de resistir aos fatos com teimosia infantil, mas de compreendê-los em um nível mais elevado, de extrair deles a lição e crescer, usando cada pedra no caminho não como um tropeço, mas como um degrau para uma visão mais ampla e serena. Esta é a essência da resiliência estoica. Não a ausência de sofrimento, mas a presença de propósito dentro dele, a alquimia que transforma chumbo em ouro. Epicteto, um homem que conheceu a brutalidade da escravidão e, ainda assim, alcançou a mais sublime glória da sabedoria. Dizia: das coisas umas dependem de nós, outras não. E entre tudo o que não depende de você, o passado imutável, as ações e pensamentos dos outros, o destino em seu curso misterioso e soberano, há uma única coisa que permanece sob seu comando absoluto: seu reino inviolável, a forma como você escolhe responder. O estoicismo não é uma filosofia fria e distante, indiferente ao pulsar da vida. É uma medicina para a alma ferida, um guia prático para a arte de viver. É uma lente que, quando usada, transforma o que parece uma tragédia em uma oportunidade de exercer a virtude da coragem, uma traição, em um aprendizado inestimável sobre confiança e discernimento, um final doloroso em um novo e absolutamente necessário começo. Tudo o que acontece convém. Repita essa frase para si mesmo, não como um clichê vazio, mas como uma meditação profunda. Não porque tudo seja agradável ou fácil, longe disso. A vida pode ser brutalmente dura e incompreensível. Mas porque cada situação, por mais sombria e desoladora que pareça, pode ser uma ferramenta para a alma que está disposta a olhar com profundidade, para além da superfície da dor imediata. Um fracasso humilhante pode despertar a humildade que a arrogância havia esquecido, tornando-o mais humano. Uma perda devastadora pode revelar um apego doentio que você ainda não havia soltado, libertando-o para um amor mais maduro e menos possessivo. Uma mudança repentina pode te forçar a sair de uma zona de conforto que, na verdade, já era uma prisão confortável e estagnante, empurrando-te para uma versão de si mesmo que você jamais teria descoberto de outro modo, uma versão mais forte e mais adaptável. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em seu diário de guerra, um dos livros mais profundos e honestos já escritos pela humanidade: o impedimento à ação promove a ação. O que se interpõe no caminho se torna o caminho. Pense na profundidade radical e transformadora disso. O que parece um obstáculo intransponível, uma muralha que bloqueia seu progresso, é na verdade a própria direção, o próprio caminho que você precisa trilhar. O que parece caos e desordem é apenas uma parte de uma ordem maior que sua mente limitada ainda não consegue compreender. O que dói hoje, com uma dor que parece que vai te quebrar, pode ser exatamente o que te libertará amanhã, quebrando as correntes invisíveis que você nem sabia que te prendiam. Pense por um momento em tudo aquilo que, no passado, você acreditou que não poderia suportar. Uma dor, uma perda, uma humilhação que parecia definitiva. Lembra daquela angústia, daquela sensação de fim de mundo, da certeza de que você não se levantaria? E, no entanto, aqui está você, respirando, avançando. Talvez mais sábio, talvez mais forte, talvez ainda com cicatrizes que contam sua história de resiliência, mas em movimento. A dor foi real, mas a sua capacidade de transformação e superação também foi. Os estoicos não negam o sofrimento. Eles o atravessam com dignidade, com a cabeça erguida, com a alma inteira. E ao atravessá-lo se transformam,
Porque sabem que por trás de cada fato, por mais obscuro que seja, há uma possibilidade escondida, uma virtude em formação, uma força esperando pacientemente para ser descoberta e reivindicada. Lição 2. Não controle o mundo. Domine sua mente e existe uma verdade silenciosa, quase um segredo sussurrado através dos séculos pelos sábios de todas as eras, que a maioria de nós, imersos no tumulto da vida diária, esquece constantemente. Não se pode controlar o mundo. É uma verdade simples, mas profundamente desafiadora. E, no entanto, a maior parte do sofrimento humano, da ansiedade que aperta o peito e rouba o sono, a raiva que cega a razão e destrói relacionamentos, nasce precisamente dessa tentativa fútil, desgastante e, em última análise, exaustiva. Nós nos esgotamos tentando orquestrar a realidade a nosso favor, como um maestro desesperado tentando reger uma tempestade, acreditando que com esforço suficiente podemos forçar o universo a seguir a nossa partitura. Queremos que as coisas saiam exatamente como planejamos, nos mínimos e insignificantes detalhes. Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que sigam o roteiro que escrevemos para elas em nossa mente, e nos frustramos quando elas ousam ser elas mesmas. Queremos que o clima se acomode aos nossos planos de fim de semana, que o trânsito se abra para a nossa pressa, que o tempo passe no nosso ritmo, lento na alegria e rápido na dor. Mas a vida, em sua sabedoria selvagem, vasta e indomável, não negocia com nossos desejos. A vida simplesmente é, em toda a sua glória e terror. E cada vez que você se choca contra o que é, com raiva, frustração e um sentimento infantil de injustiça, o sofrimento aparece. Não porque a realidade te castiga, mas porque você ainda não aprendeu a arte sagrada, nobre e libertadora de soltar o controle. O estoicismo nos lembra disso com uma firmeza compassiva, como um pai sábio que segura os ombros do filho e o olha nos olhos para transmitir uma verdade essencial. Você não é dono do que acontece lá fora, no palco imprevisível do mundo, mas você é o dono absoluto, o imperador soberano, do que acontece aqui dentro, no reino silencioso da sua consciência. Você não pode controlar os eventos externos, a economia global, a política de uma nação, as ações de um estranho na rua. Mas pode, e deve, governar sua mente. E nesse espaço interior, nesse reino inviolável, é onde se joga a sua verdadeira e inabalável liberdade. É o único território onde você é verdadeiramente rei, onde sua palavra é a lei final. Epicteto, com sua clareza cortante forjada no fogo da escravidão, nos deu a chave mestra que abre todas as portas da prisão mental. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Medite sobre isso por um instante. Sinta o peso e a liberdade dessa afirmação. Não é o evento em si que te angustia, é a sua interpretação, sua reação, seu pensamento repetido e não examinado sobre o evento. Uma crítica de um colega de trabalho não tem poder algum sobre você até que você decida acreditar que ela te define. Uma mudança de planos de última hora não arruína seu dia até que você decida resistir a ela com fúria e frustração. Uma má notícia não te destrói, a menos que você a transforme no centro absoluto da sua existência, dando a ela o poder de colorir todo o seu mundo. Tudo começa na mente. A mente é o filtro, a lente através da qual você experimenta, colore e dá sentido ao mundo. E é para lá que você deve ir quando sentir que tudo está fora do lugar. Os estoicos não buscavam eliminar as emoções. Isso seria desumano e impossível. Eles queriam entendê-las, observá-las como um cientista observa um fenômeno natural, sem julgamento, e, finalmente, dominá-las. Eles não negavam a raiva ou o medo, simplesmente se recusavam a entregar o timão de suas vidas a esses capitães, impulsivos e temperamentais, porque sabiam que uma emoção descontrolada é como uma tempestade sem bússola. Destrói tudo em seu caminho, inclusive o próprio navio. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de seu tempo, o imperador de Roma, escreveu em seu diário pessoal, não para ser publicado, não para impressionar, mas para si mesmo, como um exercício de clareza. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso, e você encontrará a força.
E ele escreveu isso não do conforto de um palácio em tempos de paz, mas em meio a campos de batalha lamacentos, cercado por doenças contagiosas, traições políticas e a dor lancinante da perda de seus próprios filhos. Mesmo ali, seu refúgio, sua fortaleza inexpugnável, era sua mente. Você também pode, e deve, criar esse refúgio. Um espaço silencioso e sagrado dentro de você, para onde pode voltar quando tudo lá fora parecer caótico, ameaçador e esmagador. Lição 3. A tranquilidade nasce de aceitar o inevitável. Há momentos na vida em que, apesar de todos os nossos mais nobres esforços, de toda a nossa dedicação e planejamento, as coisas simplesmente não saem como esperávamos. É uma verdade dura, mas universal. Uma relação que amamos e na qual investimos nossa alma termina. Um plano meticulosamente traçado no qual depositamos todas as nossas esperanças fracassa de forma espetacular. Alguém em quem confiávamos cegamente se vai, deixando um vazio e a dor da traição. Uma porta que parecia certa se fecha bem na nossa cara sem aviso. E nesses momentos, sentimos como se o mundo inteiro, o próprio tecido da realidade, se virasse contra nós. Nos perguntamos, por quê? Nos debatemos em agonia, nos resistimos, à nova realidade nos apegamos desesperadamente aos destroços do que já não é. E nessa resistência inútil, a alma se cansa, o corpo se tensiona, e a mente se enche de um ruído ensurdecedor de lamentos e recriminações. Mas o estoicismo, como um guia sereno, nos oferece um caminho mais sábio, uma trilha silenciosa em meio à tempestade da perda e da decepção. Um caminho que não promete eliminar a dor do luto, pois isso seria uma mentira, mas nos ensina a viver com ela com dignidade, graça e uma profunda e curadora compreensão. Ele nos lembra como um mantra que a tranquilidade interior não nasce de ter tudo sob nosso controle, mas de aceitar, com uma coragem serena e inabalável, que há coisas que jamais estarão. E que essa aceitação não é uma fraqueza, mas sim o mais alto grau de força e poder interior. Aceitar não é se render em derrota. Aceitar não é se resignar passivamente ao sofrimento, como uma vítima indefesa. Aceitar é um ato de sabedoria suprema. É ver a realidade exatamente como ela é, sem os filtros da negação, sem as distorções do desejo, e soltar a luta contra o que não se pode mudar. Quando você compreende isso não apenas com a mente, mas com cada célula do seu ser, algo dentro de você finalmente se aquieta. Você para de brigar com o passado, para de carregar o peso esmagador do que não depende de você, e começa a viver com uma paz que não precisa de explicação, uma paz que simplesmente é, resiliente e profunda. Imagine que você está no meio do oceano e uma onda gigantesca, muito maior do que qualquer outra, vem em sua direção. Se você tenta lutar contra ela, se enrijece, se prepara para o impacto, a força da água te quebra, te afunda, te esgota em segundos. Mas se, em vez disso, você relaxa, se deixa levar, se entrega ao movimento, flutua e se adapta, a onda passa por você, e você continua na superfície, talvez um pouco desnorteado, talvez com água salgada nos olhos, mas inteiro. Assim é a vida, cheia de ondas inesperadas que não podemos prever nem deter. Os estoicos ensinavam que o sábio não se deixa arrastar pela tormenta. Ele aprende a surfar nela, a usar sua energia a seu favor. Marco Aurélio, em suas meditações noturnas, escritas para si mesmo, para fortalecer sua alma, deixou um guia para essa prática. Receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Nessas poucas e simples palavras, encontramos uma bússola para toda a existência. Receba sem orgulho. Não se apegue ao que é bom, ao sucesso, à alegria, à saúde, como se fossem eternos ou uma prova do seu valor pessoal. Tudo o que você tem, um dia perderá. E está tudo bem, porque nada nos pertence de verdade. Somos apenas guardiões temporários. Deixe ir sem apego. Não retenha o que já se foi. Não abrace fantasmas. Não tente reviver o que pertence irrevogavelmente ao passado. Deixe que o rio da vida flua. E confie que, mesmo que você não entenda agora, tudo, absolutamente tudo, tem seu lugar no grande, misterioso e perfeito fluxo do universo. Lição 2.
Não controle o mundo. Domine sua mente e existe uma verdade silenciosa, quase um segredo sussurrado através dos séculos pelos sábios de todas as eras, que a maioria de nós, imersos no tumulto da vida diária, esquece constantemente. Não se pode controlar o mundo. É uma verdade simples, mas profundamente desafiadora. E, no entanto, a maior parte do sofrimento humano, da ansiedade que aperta o peito e rouba o sono, a raiva que cega a razão e destrói relacionamentos, nasce precisamente dessa tentativa fútil, desgastante e, em última análise, exaustiva. Nós nos esgotamos tentando orquestrar a realidade a nosso favor, como um maestro desesperado tentando reger uma tempestade, acreditando que com esforço suficiente podemos forçar o universo a seguir a nossa partitura. Queremos que as coisas saiam exatamente como planejamos, nos mínimos e insignificantes detalhes. Queremos que as pessoas ajam como esperamos, que sigam o roteiro que escrevemos para elas em nossa mente, e nos frustramos quando elas ousam ser elas mesmas. Queremos que o clima se acomode aos nossos planos de fim de semana, que o trânsito se abra para a nossa pressa, que o tempo passe no nosso ritmo, lento na alegria e rápido na dor. Mas a vida, em sua sabedoria selvagem, vasta e indomável, não negocia com nossos desejos. A vida simplesmente é, em toda a sua glória e terror. E cada vez que você se choca contra o que é, com raiva, frustração e um sentimento infantil de injustiça, o sofrimento aparece. Não porque a realidade te castiga, mas porque você ainda não aprendeu a arte sagrada, nobre e libertadora de soltar o controle. O estoicismo nos lembra disso com uma firmeza compassiva, como um pai sábio que segura os ombros do filho e o olha nos olhos para transmitir uma verdade essencial. Você não é dono do que acontece lá fora, no palco imprevisível do mundo, mas você é o dono absoluto, o imperador soberano, do que acontece aqui dentro, no reino silencioso da sua consciência. Você não pode controlar os eventos externos, a economia global, a política de uma nação, as ações de um estranho na rua. Mas pode e deve governar sua mente. E nesse espaço interior, nesse reino inviolável, é onde se joga a sua verdadeira e inabalável liberdade. É o único território onde você é verdadeiramente rei, onde sua palavra é a lei final. Epicteto, com sua clareza cortante forjada no fogo da escravidão, nos deu a chave mestra que abre todas as portas da prisão mental. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Medite sobre isso por um instante. Sinta o peso e a liberdade dessa afirmação. Não é o evento em si que te angustia, é a sua interpretação, sua reação, seu pensamento repetido e não examinado sobre o evento. Uma crítica de um colega de trabalho não tem poder algum sobre você até que você decida acreditar que ela te define. Uma mudança de planos de última hora não arruína seu dia até que você decida resistir a ela com fúria e frustração. Uma má notícia não te destrói, a menos que você a transforme no centro absoluto da sua existência, dando a ela o poder de colorir todo o seu mundo. Tudo começa na mente. A mente é o filtro, a lente através da qual você experimenta, colore e dá sentido ao mundo. E é para lá que você deve ir quando sentir que tudo está fora do lugar. Os estoicos não buscavam eliminar as emoções. Isso seria desumano e impossível. Eles queriam entendê-las, observá-las como um cientista observa um fenômeno natural, sem julgamento, e, finalmente, dominá-las. Eles não negavam a raiva ou o medo, simplesmente se recusavam a entregar o timão de suas vidas a esses capitães, impulsivos e temperamentais, porque sabiam que uma emoção descontrolada é como uma tempestade sem bússola. Destrói tudo em seu caminho, inclusive o próprio navio. Marco Aurélio, o homem mais poderoso de seu tempo, o imperador de Roma, escreveu em seu diário pessoal, não para ser publicado, não para impressionar, mas para si mesmo, como um exercício de clareza. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Perceba isso, e você encontrará a força. E ele escreveu isso não do conforto de um palácio em tempos de paz, mas em meio a campos de batalha lamacentos, cercado por doenças contagiosas, traições políticas
e a dor lancinante da perda de seus próprios filhos. Mesmo ali, seu refúgio, sua fortaleza inexpugnável, era sua mente. Você também pode, e deve, criar esse refúgio. Um espaço silencioso e sagrado dentro de você, para onde pode voltar quando tudo lá fora parecer caótico, ameaçador e esmagador. Lição 3. A tranquilidade nasce de aceitar o inevitável. Há momentos na vida em que, apesar de todos os nossos mais nobres esforços, de toda a nossa dedicação e planejamento, as coisas simplesmente não saem como esperávamos. É uma verdade dura, mas universal. Uma relação que amamos e na qual investimos nossa alma termina. Um plano meticulosamente traçado no qual depositamos todas as nossas esperanças fracassa de forma espetacular. Alguém em quem confiávamos cegamente se vai, deixando um vazio e a dor da traição. Uma porta que parecia certa se fecha bem na nossa cara sem aviso. E nesses momentos, sentimos como se o mundo inteiro, o próprio tecido da realidade, se virasse contra nós. Nos perguntamos, por quê? Nos debatemos em agonia, nos resistimos. À nova realidade nos apegamos desesperadamente aos destroços do que já não é. E nessa resistência inútil, a alma se cansa, o corpo se tensiona e a mente se enche de um ruído ensurdecedor de lamentos e recriminações. Mas o estoicismo, como um guia sereno, nos oferece um caminho mais sábio, uma trilha silenciosa em meio à tempestade da perda e da decepção. Um caminho que não promete eliminar a dor do luto, pois isso seria uma mentira, mas nos ensina a viver com ela com dignidade, graça e uma profunda e curadora compreensão. Ele nos lembra como um mantra que a tranquilidade interior não nasce de ter tudo sob nosso controle, mas de aceitar, com uma coragem serena e inabalável, que há coisas que jamais estarão, e que essa aceitação não é uma fraqueza, mas sim o mais alto grau de força e poder interior. Aceitar não é se render em derrota. Aceitar não é se resignar passivamente ao sofrimento, como uma vítima indefesa. Aceitar é um ato de sabedoria suprema. É ver a realidade exatamente como ela é, sem os filtros da negação, sem as distorções do desejo, e soltar a luta contra o que não se pode mudar. Quando você compreende isso não apenas com a mente, mas com cada célula do seu ser, algo dentro de você finalmente se aquieta. Você para de brigar com o passado, para de carregar o peso esmagador do que não depende de você, e começa a viver com uma paz que não precisa de explicação, uma paz que simplesmente é resiliente e profunda. Imagine que você está no meio do oceano e uma onda gigantesca, muito maior do que qualquer outra, vem em sua direção. Se você tenta lutar contra ela, se enrijece, se prepara para o impacto, a força da água te quebra, te afunda, te esgota em segundos. Mas se, em vez disso, você relaxa, se deixa levar, se entrega ao movimento, flutua e se adapta, a onda passa por você, e você continua na superfície, talvez um pouco desnorteado, talvez com água salgada nos olhos, mas inteiro. Assim é a vida, cheia de ondas inesperadas que não podemos prever nem deter. Os estoicos ensinavam que o sábio não se deixa arrastar pela tormenta. Ele aprende a surfar nela, a usar sua energia a seu favor. Marco Aurélio, em suas meditações noturnas, escritas para si mesmo, para fortalecer sua alma, deixou um guia para essa prática. Receba sem orgulho, deixe ir sem apego. Nessas poucas e simples palavras, encontramos uma bússola para toda a existência. Receba sem orgulho. Não se apegue ao que é bom, ao sucesso, à alegria, à saúde, como se fossem eternos ou uma prova do seu valor pessoal. Tudo o que você tem, um dia perderá. E está tudo bem, porque nada nos pertence de verdade. Somos apenas guardiões temporários. Deixe ir sem apego, não retenha o que já se foi. Não abrace fantasmas. Não tente reviver o que pertence irrevogavelmente ao passado. Deixe que o rio da vida flua. E confie que, mesmo que você não entenda agora, tudo, absolutamente tudo, tem seu lugar no grande, misterioso e perfeito fluxo do universo. E assim, chegamos ao final de nossa longa e profunda jornada desta noite. Mas este não é um ponto final. É uma vírgula, uma pausa sagrada em sua existência. Um momento de quietude antes de um novo e consciente começo.
As lições que compartilhamos, as palavras dos grandes mestres que ecoaram através dos milênios, não são meros conceitos intelectuais. São sementes. Sementes de calma, de força, de sabedoria, de resiliência, plantadas no solo fértil e silencioso da sua consciência. E como toda semente, elas precisam de tempo, de silêncio e da escuridão protetora da noite para germinar, para criar raízes profundas que te sustentarão quando as tempestades da vida inevitavelmente retornarem. Se você chegou até aqui, se cada palavra, cada pausa, cada reflexão desta longa jornada ressoou não apenas em seus ouvidos, mas em uma parte profunda e silenciosa da sua alma, então você não está mais apenas ouvindo. Você está começando a praticar. Você está no caminho. Você despertou para a possibilidade real e tangível de uma vida com mais paz, mais força interior e um significado mais profundo. Você sentiu o chamado da sua própria fortaleza interior. Como um ato final de compromisso com sua paz, com sua jornada de autodomínio, quero que você faça algo significativo. Deixe um comentário com a palavra que mais representou esta experiência para você esta noite. Calma, força, aceitação, clareza ou virtude. Sua palavra não será apenas um comentário perdido na vastidão da internet. Será um marco, um lembrete visível para você e para outros do poder que você decidiu cultivar e honrar a partir de hoje. Será a sua âncora pessoal, um símbolo do seu compromisso com a sua própria paz. E se você sentiu que este não é apenas mais um vídeo, mas um verdadeiro refúgio para a mente, um oásis de sabedoria em meio ao deserto de ruído do mundo moderno, inscreva-se e ative as notificações. Junte-se a uma comunidade de almas que, como você, escolheram a sabedoria em vez do ruído, a calma em vez do caos, a força interior em vez da validação externa. Aqui, neste espaço, continuaremos a explorar juntos essas verdades atemporais, a fortalecer nossa cidadela interior, a nos apoiar mutuamente nesta nobre e desafiadora jornada. Lembre-se, a noite não é o fim do dia, é a preparação sagrada para um novo amanhecer. E você pode escolher despertar não apenas descansado fisicamente, mas renovado em espírito, mais forte, mais sábio e, acima de tudo, em paz consigo mesmo, não importa o que o novo dia traga. Permita que o silêncio agora faça o seu trabalho. Deixe que as lições se assentem em seu coração. Entregue-se ao descanso profundo e restaurador que você tanto merece. O universo cuidará do resto. Durma bem.